na Igreja do Evangelho Quadrangular de Cubanca, cujo nosso pastor é o pastor Alexandre, em nome de Jesus, que é o pastor da igreja, muito nosso amigo também, em nome de Jesus. E hoje quero trazer um assunto que divide a igreja, que põe de um lado as pessoas verdadeiras e do outro as pessoas que apenas têm rótulo de cristão. O assunto que eu quero trazer hoje é o verdadeiro cristão versus o fanático religioso. Eu peço a cada um que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 15, do verso 15 ao 23, para a nossa meditação. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, pede ajuda ao irmão do lado, que ele achou. De repente, glória a Deus. Amém? Vamos então à leitura. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei porventura. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsemos demônio? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amém? Glória a Deus. Aplaudam o Senhor, que Ele merece. Aleluia. E antes de sentar, se cumprimente, dê um abraço apertado no seu irmão, se você puder. Diga: foi bom você ter vindo aqui. Jesus te ama, foi bom você ter vindo aqui. Oi? Jesus te ama, foi bom você ter vindo aqui. Glória a Deus. Amém? Jesus Naturalmente podem sentar. Jesus te ama. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos então à explanação da nossa palavra. Em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que bastante atenção nela, que é uma coisa muito séria, é uma coisa que infelizmente acontece na igreja, tanto na igreja pequenininha como na igreja grande. O verdadeiro cristão e o fanático religioso. Há uma grande diferença entre esses dois personagens que vamos falar aqui. Quem é que é o verdadeiro cristão e quem é que é o fanático religioso. O verdadeiro cristão é a pessoa que faz a diferença através do seu testemunho. E o fanático religioso, o que ele é? É apenas no falar e não no agir. Fica apenas somente isso, simplesmente isso. Ele não é cristão na sua maneira de agir, ele é cristão no seu falar. Sabe de muita coisa, entendido da palavra de Deus, mas não as pratica como deve ser feito. Vou mostrar a diferença entre os dois em 5 tópicos que eu separei aqui. Eu confesso que eu fui pego, não vou dizer de surpresa, que eu sempre preparo uma mensagem quando vier uma oportunidade. Em casa eu escrevo, bato no computador, preparo lá um estudo. Mas aí eu estava com esse aqui, eu preguei essa mensagem hoje de manhã lá em Gardênia, vou pregar aqui de novo, em nome de Jesus. O verdadeiro cristão e o fanático religioso em relação ao Senhor, a Deus. Como é que ele é visto pelo Senhor, por Deus? Essas duas pessoas. O verdadeiro cristão geralmente é visto como chama a atenção de Deus
ele dá bom testemunho pelos seus atos, e Jesus olha lá no céu e comenta: esse faz a minha vontade. Como assim? Ele chama, atrai a atenção de Deus, e tudo que ele, às vezes, coisa que ele nem pede, que ele nem precisa pedir, ele é atendido por Deus. O verdadeiro cristão tem mais atenção de Deus, é abençoado, tudo que ele perde é recolocado de volta, é abençoado pelo Senhor. E o fanático religioso, como é que ele é visto por Deus? Primeiramente, o fanático religioso pensa que engana a Deus, mas não engana. Porque Deus não é cego, Deus não é surdo e Deus não é mudo. Por causa de quê? O fanático religioso, ele apenas coloca uma capa de cristão. Como assim? Ele vem à igreja, aos cultos normais e tal, usa camisa, boné e tudo tal, é hino de louvor, mas é mau testemunho para lá, coisa que Deus está vendo, a vida não é abençoada, anda para trás, porque Deus, tudo que ele faz não é recebido por Deus. Pode contar que não é. O fanático religioso, quando ele vem para esse púlpito, ele sobe nesse púlpito e pensa que está brincando com Deus. Ele não sobe nesse púlpito aqui ligado a Deus, ele sobe nesse púlpito aqui para, às vezes, querer se amostrar. Deus fala: você quer se amostrar, você vai sumir. Porque Deus sobe aqueles que estão humilhados e abate quem está exaltado. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? E tudo que ele faz, Deus não recebe. Deus não recebe. O homem pode até receber boa palavra, boa pregação, bom louvor. Mas será que Deus recebeu? Não recebeu. Infelizmente não recebeu, porque o que ele estava fazendo ali não era de coração aberto para Deus. Querem ver um exemplo? Abel e Caim. Por que Abel recebia tudo que Caim fazia? Tudo que Deus recebia, tudo que Abel fazia? Porque era de coração. Mas Caim não fazia de coração, e por isso tinha inveja de Abel. E o matou. Essa aí é a grande diferença do verdadeiro cristão e do fanático religioso em relação a Deus. Agora vamos ver os dois personagens se comportando diante do fator igreja. Como é o fanático religioso e o verdadeiro cristão em relação à igreja. Na igreja, como é que ele é? O verdadeiro cristão geralmente é muito carismático por algumas pessoas, odiado por pessoas invejosas, por pessoas que estão do lado do fanático religioso. Geralmente é uma pessoa que tem seus cuidados, se preocupa não só em ser aqui dentro da igreja, como também se preocupa em ser lá fora, em nome de Jesus. O que ele faz? Aqui na igreja, tudo que ele faz é do coração, sai do coração dele, não precisa, ele não faz de má vontade, ele faz com a boa vontade dele, ele se despreende. Irmão, você pode ajudar? Posso. Irmão, tal. E vai lá, toda a oração que ele faz é recebida pelo Senhor, dando à igreja, o seu corpo espiritual. Os irmãos gostam, tal. E o fanático religioso, como é que é? Mal falado. As irmãs, geralmente alguns irmãos ou algumas irmãs olham para ele e falam: como é que pode ele estar, como é que ele ainda canta lá no ministério de louvor? Aqui na igreja é uma bênção, mas lá fora é cada dia, se for jovem, né? Uma moça diferente. Deve e não paga. Tem misericórdia assim. Assim é o fanático religioso em relação à igreja. Mal falado. É desobediente a seu pastor, diferente do verdadeiro cristão, que é obediente. Por exemplo, aqui o culto tem uma liturgia. Lá na minha igreja, pelo menos, é assim. O culto começa às 7 horas, nenhuma reunião pode passar de 9 a 10 da noite.
Mas o desobediente, que é fanático religioso, faz isso. Ele acha que se o culto começar às 6 da tarde e acabar às 10 da noite, ele ora mais, ele faz mais que os outros. Não é nada disso. A palavra de Deus diz que não é no muito falar que será ouvido. Basta apenas aqui, num culto de 1h30 mais ou menos, você pedir uma vez com fé. Deus vai atender. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então essa aí é a relação entre os dois em relação à igreja. A igreja. Agora, terceiro, como é o fanático religioso e o verdadeiro cristão em relação à sua família? Como é que ele é? Vamos falar do verdadeiro cristão primeiro, em relação à família. Todo mundo aqui tem parente não evangélico. Amém? Tem parente não evangélico. E se ele chama você para ir na festa na casa dele? Vai rolar bebida, garrafa, não sei mais o que. Você vai ou não vai? Acho que a gente vai e prega a palavra para eles. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir? Glória a Deus. Mas é com jeito e com sabedoria. A gente vai. Vamos lá. Eu já fui à festa que tinha garrafa, bebida, com meus parentes, mas eu fui em consideração a eles. Tudo bem, a gente se sente um peixe fora d'água, por às vezes não ser aceito assim. A gente às vezes fala, poxa, foi como um ouvinte falou hoje, né, no debate 93. Foi só ele falar isso que o pessoal parou com tudo. Eu queria fumar só para pertencer a seu grupo. Só disso o grupo que fumou, os fumantes pararam. Só disso que o cristão falou. Foi assim. E assim também a gente vai lá com um jeitinho, mostrando o nosso brilho, a nossa satisfação de ser, de pertencer, de ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor. Ele já está vendo tudo entre nós. E sabe que dali está saindo um homem de Deus, um homem bem falado, em nome de Jesus. É o contrário, muitas pessoas. Agora vamos falar do fanático religioso em relação à sua família. O fanático religioso, ele é o antissocial. Sabe por quê? Ele pensa porque aceitou Jesus que, não quero mais falar com essa cambada aí, tudo filho do diabo, do inferno. Pensa assim. Mas aí Deus está olhando para o céu, você vai ganhar sua família não cristã fazendo isso? Melhore seu relacionamento com eles. Não piore não. Ele está perto dele. Jesus convivia com os pecadores. Por que nós não vamos fazer isso? Ali eles querem ver o nosso bom testemunho em nome de Jesus. Se a gente falar isso, é aí que a gente não leva a gente para nossos familiares para Jesus. Situação. Outra coisa também, eu fiz isso uma vez, nunca mais na minha vida eu fiz isso. Eu fui à casa da minha tia, que era católica. Eu vi um quadro com a imagem de Jesus ali. Sorte que ela me entendeu muito bem, né? Ela me entendeu. E aí eu falei assim, poxa, às vezes dá vontade de pegar uma marreta e quebrar esse quadro. Mas aí todo mundo conversou comigo, não é assim. Não é assim que você vai ganhar. Ainda bem que ele levou essa daí numa boa. Não perdeu a amizade nem nada, mas deu vontade de... Eu falei isso, mas aí o que aconteceu? Conforme passava o tempo, aquele quadro foi tirado.